Olá, seja muito bem-vindo à terceira parte da série Autômato Jogo da Velha. Hoje nós vamos falar sobre as conexões eletrônicas do projeto. Vamos ver como o manipulador robótico e o teclado sensitivo devem ser conectados ao microcontrolador. Eu vou demonstrar essas conexões usando a plataforma Interesse Experimental, que é uma plataforma microcontrolada desenvolvida especialmente para o ambiente Interesse. E também usando a plataforma Arduino, que também é um dispositivo microcontrolado que possui um vasto repertório de materiais didáticos disponíveis na internet. Bem, como vimos nos vídeos anteriores, os elementos atuadores do manipulador robótico são servomotores. Então, é importante que você conheça o princípio de funcionamento desses dispositivos. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que assista o vídeo da unidade 4 da série Técnicas de Programação. Nesse vídeo você encontrará informações úteis que o ajudarão a compreender o funcionamento de um servomotor e também algumas informações sobre a plataforma Interesse Experimental. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Roberto Vichinski e juntos vamos explorar os procedimentos para realizarmos as conexões eletrônicas do projeto Autômato Jogo da Velha. Para iniciarmos o assunto, vamos rever alguns conceitos sobre servos motores. Na primeira parte desta série, nós vimos que o manipulador robótico possui 4 desses motores. O primeiro deles está na base, para servir ao sistema de elevação do robô. O segundo está na junta do braço 1 com o braço 2. O terceiro na junta do braço 2 com o braço 3. E o quarto pertence ao sistema de abertura e fechamento da garra. Sabemos que um servomotor possui 3 terminais. O terminal marrom é o terra, o vermelho é o terminal de alimentação positiva e o laranja é o terminal de controle. Essas cores podem variar de acordo com o fabricante, por isso é sempre bom dar uma lida nas especificações do servomotor antes de iniciar qualquer montagem. Nesse projeto, nós usamos 4 microservos motores dos mais simples do mercado, que você encontra em qualquer loja de componentes eletrônicos. Esses microservos operam com uma tensão entre 3 e 6 volts e puxam uma corrente entre 0,1 até 1,2 amperes. Agora, uma coisa importante, os servos motores devem ser alimentados por meio de uma fonte externa, que seja independente da plataforma microcontrolada. Para esse projeto, eu sugiro o uso de uma fonte de 5 volts e que suporte no mínimo 5 amperes. Agora, você pode estar questionando o porquê de eu não usar a tensão da própria plataforma microcontrolada para alimentar os servomotores, como já vimos em várias situações. Bem, em algumas circunstâncias, nós até podemos usar a alimentação da plataforma, conectando os terminais positivo e negativo dos servos nas saídas de 5 volts e GND da placa. Isso pode ser feito tanto na plataforma Interesse como na plataforma Arduino, ou em qualquer outra plataforma microcontrolada que você estiver usando. O problema nesse tipo de montagem é que quando os motores estiverem trabalhando com carga, exercendo força, eles podem puxar, cada um deles, uma corrente de até 1,2 amperes. E esse nível de corrente não é sustentado pela placa. Na melhor das hipóteses, os seus motores não funcionarão corretamente e, na pior delas, a sua placa pode abrir o bico, ela pode queimar. Então, é sempre uma boa prática alimentar os motores com uma fonte externa que possa suprir as demandas de corrente do sistema, independentemente da alimentação da placa. Nesse projeto do Jogo da Velha, em particular, eu usei uma fonte de 12 volts e 5 amperes e um conjunto de 4 reguladores de tensão, o 7805, para fornecer 5 volts a cada um dos servomotores. O CI 7805 é um componente que transforma a tensão de entrada, que pode ser de 6,5 a 32 volts, para uma tensão de 5 volts, que é o ideal para alimentar os nossos motores. Os 2 últimos dígitos do código do CI,
que são 0 e 5, indicam a tensão fornecida como saída, que é uma tensão já regulada e estabilizada. O terminal da esquerda do 7805 deve ser conectado ao positivo da saída da fonte, o terminal central ao negativo e o terminal da direita é a saída de 5 volts que deve alimentar o servo. Então, a saída positiva da fonte deve ser conectada aos terminais da esquerda do CI 7805. E o negativo da fonte deve ser conectado aos terminais centrais do CIs. O terminal da direita do primeiro regulador, que é o terminal de saída de 5 volts, deve ser conectado ao terminal de entrada positiva do primeiro servomotor, que é o terminal vermelho. E o negativo da saída da fonte deve ser conectado ao terminal negativo do servomotor, que, no nosso caso, é o terminal marrom. Os outros servos devem obedecer ao mesmo esquema de ligação. Cada um deles deve ser alimentado pela saída de um regulador de tensão específico. E assim, nós temos um circuito básico para a alimentação dos motores. Agora, vejamos como devem ser feitas as conexões dos terminais de controle dos motores, que são os terminais laranja, com o microcontrolador. Na plataforma Interesse Experimental, devemos conectá-los aos pinos de saídas PWM, que são justamente reservados às ligações de servomotores. Essas saídas são identificadas na placa pelos números de 1 a 4. Outra coisa que devemos fazer é tornar o terra comum, conectando o negativo do circuito de alimentação dos motores ao pino ground, o GND da placa. Veja que os únicos terminais dos servos ligados à placa são os terminais de controle, por onde o software enviará os sinais para o posicionamento desses servos nos ângulos desejados. Agora, para fazer essas conexões em uma plataforma Arduino, o esquema é o mesmo. Os terminais de controle dos servos devem ser conectados em 4 pinos digitais, a nossa escolha. Depois, no programa é que nós vamos defini-los como pinos de controle de servos. Então, vamos eleger os pinos 8, 9, 10 e 11. E não se esqueça de conectar o negativo da fonte em um dos pinos GND do Arduino. Eu estava esquecendo de um detalhe muito importante. Antes da gente fixar os braços do manipulador, nós precisamos posicionar os motores em ângulos específicos. O primeiro servo deve estar posicionado em 90 graus, o segundo em 72, o terceiro também em 72 e o quarto, para não contrariar, também em 72. Agora, para posicionar esses servos, devemos primeiramente desconectar todas as juntas do manipulador para deixar os motores livres e então conectá-los à plataforma microcontrolada para fazer o ajuste dos ângulos por meio de software. Feito o ajuste, é só remontar o manipulador, obedecendo às posições dos braços, do jeito que você vê aqui nessa imagem. Bem, para deixar mais claro esse processo, vamos assistir o vídeo que eu fiz durante o ajuste dos ângulos. Olha, o primeiro passo é desmontar o manipulador para deixar os motores livres. Não se esqueça de retirar também a pinça que está conectada no motor da garra. Em seguida, eu conecto os motores em uma placa de alimentação que foi confeccionada de acordo com aquele modelo que usa os reguladores de tensão 7805. Essa placa, como veremos, será alimentada com uma fonte de 12 volts e 5 amperes, para que os motores recebam 5 volts com uma corrente suficiente para as demandas do manipulador. Agora eu estou conectando os terminais de controle dos servos na plataforma Interesse Experimental. Observe. Eu estou agora conectando o negativo da placa de alimentação ao pino GND da plataforma microcontrolada. Pronto.
Agora eu conecto o plug da fonte de 12 volts na placa de alimentação dos motores e o cabo USB na plataforma Interesse Experimental. Indo agora para o computador e com a plataforma conectada em uma de suas portas USB, eu abro o software Interesse, entro no menu Diversos e acesso o item Plataforma Interesse Experimental. Na janela de controle, eu digito 90 como ângulo do primeiro servo, digito 72 para o segundo servo, 72 para o terceiro e também 72 para o quarto servo. E assim os nossos servomotores estarão posicionados nos ângulos corretos para a montagem. Agora, mantendo a plataforma Interesse conectada ao computador, é claro, e com os motores ainda energizados, eu faço a montagem do manipulador seguindo aquele esquema de posicionamento que eu citei há pouco. A haste de elevação deve ficar perpendicular à base, como você pode ver. O braço 2 deve formar um ângulo reto com o braço 1, dessa forma. Olha, o braço 3 também deve formar um ângulo reto com o braço 2, como eu estou montando. E a garra deve ter uma abertura de aproximadamente 1 centímetro entre as pinças. Você deve estar perguntando, para que todo esse trabalho? Eu não posso deixar os servos em qualquer ângulo? Não, não pode. Os ângulos que definimos foram friamente calculados para que o manipulador consiga se mover sobre toda a área do jogo. É claro que ainda serão feitos alguns ajustes, mas isso nós faremos somente no desenvolvimento do programa de controle, que veremos no próximo vídeo dessa série. Agora, vamos ver como esse trabalho de posicionamento, que é o ajuste dos ângulos, deve ser feito com o uso de uma placa Arduino. Da mesma forma, precisamos desmontar o manipulador. Os terminais de controle dos servos devem ser conectados em 4 pinos digitais do Arduino. Vamos escolher os pinos 8, 9, 10 e 11. Agora, devemos criar um programa no ambiente de desenvolvimento do Arduino para posicionar os servos nos ângulos corretos. Após o programa ser gravado na placa, ele entrará automaticamente em execução. Então, é só remontar o manipulador. Vamos então assistir o vídeo que mostra esse procedimento com maiores detalhes. Primeiramente, eu vou conectar os terminais de controle dos servos nos pinos 8, 9, 10 e 11 do Arduino. O servo 1 eu conecto no pino 8, o servo 2 no pino 9, o servo 3 no pino 10 e o servo 4 no pino 11. Observe. Agora eu conecto o negativo da placa de alimentação ao pino GND da plataforma microcontrolada. Em seguida eu conecto a fonte de 12 volts na placa de alimentação e o cabo USB na plataforma Arduino. Agora eu vou para o computador, onde a plataforma está conectada, e abro o ambiente de programação do Arduino. Eu já tinha feito com antecedência o programa para posicionar os servos nos ângulos desejados. Então, é só carregá-lo para a plataforma Arduino para que ele entre em execução e ajuste adequadamente os ângulos dos servos.
Pronto, programa carregado e servos ajustados. Agora é só remontar o manipulador. É importante que você siga exatamente o esquema de montagem. Mantenha a haste de elevação perpendicular à base e os braços formando ângulos retos. Não se esqueça. Bem, para que não haja dúvidas em relação a esses procedimentos, vamos rever como o ajuste dos ângulos deve ser feito caso você use a plataforma Interesse Experimental. Nesse caso, após a conexão dos motores na placa, como já vimos, você deve abrir o software Interesse e acessar o menu Diversos. Em seguida, você deve clicar sobre o item Plataforma Interesse Experimental. Vai aparecer uma janela de controle onde você deve informar os ângulos para cada um dos servos motores. Para o primeiro servo, digite 90 e clique sobre o botão Servo 1. Se você quiser, pode usar a barra deslizante para fazer esse ajuste. Para o segundo servo, digite 72 e clique sobre o botão Servo 2. Da mesma forma, digite 72 para o terceiro servo e clique sobre o botão Servo 3. E para o último servo, o servo 4, digite 72 também. Veja que com o uso da plataforma Interesse, o processo é bastante simples. Não precisamos criar nenhum programa para fazer o ajuste dos ângulos. Agora, vamos rever o processo caso você use uma plataforma Arduino. Após a conexão dos motores na placa, você deve abrir o software Arduino, que é um ambiente de programação específico para essa plataforma. Dentro desse ambiente, você deve escrever um pequeno programa para colocar os servos motores nos ângulos corretos. A primeira linha desse programa é uma diretiva include, para anexarmos ao código a biblioteca servo.h, que é necessária para esse tipo de aplicação. Agora, precisamos criar 4 objetos da classe servo para que possamos manipular os nossos motores. Daremos para esses objetos os nomes servo 1, servo 2, servo 3 e servo 4. Dentro da estrutura setup, devemos informar os números dos pinos onde cada servo motor está fisicamente conectado. Usando o método attach, indicamos que o servo 1 está conectado no pino digital número 8 do Arduino, o servo 2 no pino 9, o servo 3 no pino 10 e o servo 4 no pino 11. E dentro da estrutura loop, devemos utilizar o método write para transmitir aos servos os ângulos que eles devem se posicionar. Lembrando que o servo 1 deve se posicionar em 90 graus, o servo 2 em 72, o servo 3 também em 72, assim como o servo 4. Agora é só compilar e transferir o programa para o Arduino. Para isso, basta clicar sobre o botão Carregar lá na barra de ferramentas do software. E então é só remontar o manipulador. Muito bem. Agora, vamos ver como devem ser feitas as conexões do tabuleiro sensitivo. Lembre-se que existe uma barra de conectores na parte superior da placa do tabuleiro, onde devemos realizar as conexões com a plataforma microcontrolada. Se você ainda tiver alguma dúvida a respeito desse tabuleiro, sugiro que assista novamente o vídeo da parte 2 dessa série. Lá você encontra todas as informações sobre ele. Voltando à barra de conectores, as entradas da esquerda para a direita representam a coluna 3, coluna 2, coluna 1, linha 1, linha 2 e linha 3, nessa ordem. Então, considerando a plataforma Interesse, vamos realizar as conexões.
A coluna C3 deve ser conectada à saída digital número 6 da plataforma. A coluna C2 deve ser conectada à saída digital número 5. E a coluna C1 deve ser conectada à saída digital número 4. Agora, as linhas L1, L2 e L3 devem ser conectadas às entradas digitais números 1, 2 e 3, respectivamente. E aí está o esquema de conexões do tabuleiro sensitivo com a plataforma Interesse Experimental. Agora, considerando a plataforma Arduino Uno, devemos conectar a coluna 3 ao pino digital 7, a coluna 2 ao pino 6, a coluna 1 ao pino 5, a linha 1 ao pino 2, a linha 2 ao pino 3 e a linha 3 ao pino 4. E assim temos o esquema das conexões do tabuleiro com uma placa Arduino Uno. Muito bem, chegou a hora de juntarmos todos os componentes do projeto em uma única montagem. Para isso, nós vamos precisar de uma base para fixação do manipulador e do teclado sensitivo, e ainda de 5 basezinhas para que sirvam de suporte para as peças do robô. São justamente nessas bases que nós vamos colocar as peças do robô antes de iniciarmos uma partida. A base é uma placa quadrada de 176 por 176 milímetros, confeccionada em MDF de 3 milímetros de espessura. Ela possui 22 furos na vertical por 22 furos na horizontal. A distância entre os furos, de centro a centro, é de 8 milímetros, tanto na horizontal como na vertical, e o diâmetro de cada um deles é de 3 milímetros, que é justamente o diâmetro dos encaixes dos pinos de brinquedo que vamos usar na montagem do protótipo. As basezinhas que servirão de suporte para as peças também são confeccionadas em MDF de 3 milímetros de espessura. Cada uma dessas bases é uma plaquinha quadrada de 24 por 24 milímetros, com 3 furos na vertical por 3 furos na horizontal. Esses furos seguem o mesmo padrão da base maior. A distância entre eles de centro a centro é de 8 milímetros e o diâmetro é de 3 milímetros. Eu deixei na descrição do vídeo um link para você baixar o arquivo SVG que contém o desenho dessas bases. Isso vai ajudá-lo bastante. Com todos os componentes em mãos, podemos então começar a montagem do nosso protótipo. O primeiro passo é construir os suportes para as bases das peças, usando 4 pinos de brinquedo para cada um deles. Esses pinos são aqueles que possuem apenas 3 encaixes. Agora, usando pinos de 4 encaixes, devemos montar os suportes para a fixação do tabuleiro sensitivo e do manipulador robótico. E assim temos um protótipo funcional, fácil de montar e desmontar e que pode ser reaproveitado para uso em qualquer outro projeto. E por hoje, então, ficamos por aqui. No próximo vídeo, que será a parte 4 da série, nós vamos desenvolver o software de controle para finalizarmos o projeto Autômato Jogo da Velha. Não deixe de assistir. Um grande abraço e até lá!